Nada? Na verdade, a coordenação é muito inteligente. Eu é que não sou. E não percebi. Porque com menos de 1 hora agora de seminário, nós já vamos ter intervalo. É porque eles já conhecem que vocês, depois do biscoito, são outros. E eu só percebi isso ontem. Entendeu? Muito bem. Então, essa tarde, nós vamos continuar o estudo sobre energia sexual, à luz, da reencarnação. Vamos falar de identidades sexuais. Este é um assunto que eu vou abordar da maneira que eu abordei no livro que foi lançado semana passada, que é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Vocês vão ver logo no começo do seminário que nós vamos falar de outras identidades, mas o foco maior vai ser na identidade homossexual, para a gente entender um pouco mais isso à luz da reencarnação, à luz dos ensinamentos espíritas, propor uma reflexão nesse tema, tá certo? Bom, primeira coisa que eu quero é o seguinte: quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de identidades sexuais, nós já trazemos uma bagagem, nós já trazemos uma série de coisas. Cada um de vocês está aqui por um motivo. Cada um tem uma expectativa, cada um tem um interesse, cada um de vocês tem uma opinião sobre o assunto, Mesmo que essa opinião, às vezes, não seja tão consciente, não seja tão perceptível. Então, nós vamos começar este seminário. Aliás, eu vou começar esse seminário antes do que eu quero fazer, perguntando para vocês: quais são as identidades, os gêneros sexuais que vocês conhecem? Já que nós vamos falar de identidades sexuais, quais são as identidades? Heterossexual, homossexual. Peraí, muita calma que só estou ouvindo sexual. Peraí. Homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, travesti, assexual. Muito bem. Chega, essas já dão pano para manga, É verdade, essas são as identidades de gênero, que nós vamos entender daqui a pouco o que significa. Todos nós convivemos com pessoas heterossexuais, homossexuais, travestis, transexuais, Convivemos com assexuais também, embora não os reconheçamos, porque é uma questão que não se apresenta exteriormente. E cada um de nós tem uma ideia, suscita um sentimento. E como todo trabalho dentro da doutrina espírita é não só teórico e intelectual, mas sobretudo sentimental, nós vamos começar este seminário como vivência, tá bom? Então eu vou passar para vocês algumas imagens e eu gostaria que vocês se colocassem numa posição confortável, destravando mãos e pernas para se colocar numa postura psicológica receptiva. Tem macumba nenhuma nisso, tá, gente? É só psicologia. E eu gostaria, nesse momento, a única coisa importante nesse momento é que a gente faça contato com o que a gente sente a respeito disso. Não é para julgar, não é para pensar, não é para questionar, não é nada. É só para deixar aflorar aquilo que sente. Combinado? Compreenderam? Eu estou conversando com os espíritos, gente? Eu só ouvi os mentores de vocês respondendo. Muito bem. Então vamos lá. Vamos respirar fundo e observar. Silêncio. Agora feche os seus olhos. Faça contato com o sentimento que está na sua alma neste momento.
Não importa que sentimento seja esse. Talvez você tenha sentido simpatia, talvez antipatia. Talvez as imagens tenham feito sintonia com seu coração, talvez tenham te irritado. Simplesmente, nesse momento, faça contato com o que existe dentro de você a respeito desse tema. Muito bem. Agora pode abrir os olhos. Há um ditado chinês que diz assim: não se coloca conteúdo novo em xícara cheia. Para que se coloque conteúdo novo é preciso esvaziar a xícara. E esvaziar a xícara não é jogar fora aquilo que a gente sente, pensa, mas é criar um espaço de abertura interior para que possa haver a incorporação de um ou dois ou mais conceitos novos a respeito de uma mesma circunstância. Então, diante do que vocês sentiram aí agora, eu vou convidar vocês a esvaziar a xícara, né? A colocar de lado, a ouvir esse seminário com a razão e com o coração, para que a gente possa analisar como a doutrina espírita nos propõe, né? Sob a lógica, à luz da lógica e do bom senso, alguns aspectos, integrando ciência com a doutrina espírita, para que cada um depois faça a sua síntese, né? O importante aqui é que cada um chegue às suas próprias conclusões. Afinal de contas, hoje aqui não tem respostas, hoje tem provocações. Certo? Primeira coisa que nós vamos pensar é a respeito do preconceito. O preconceito é um conceito prévio, algo que se fala sobre uma determinada circunstância. Os preconceitos são baseados no ponto de vista. E o que é o ponto de vista, gente? O que é o ponto de vista? Vocês querem ver o que é o ponto de vista? Escreve para mim o que vocês estão vendo. Uma capa, é verdade. Hã? Duas mãos? Não, tem duas mãos não. Como é que é? Quatro mãos? Não. Não, tem coração não. Tem não. Não tem. Você não enxerga bem, Kátia? Não tem não. Não, não tô vendo. Não tô vendo. Tô vendo coração nenhum. Isso é verdade. Quem mais, gente? Capa de DVD é verdade. Andrei segurando uma capa, Vocês são espertos, né? Olha só, a gente podia ficar aqui a tarde inteira, e vocês falando e eu rebatendo, e vocês falando e eu rebatendo, não é? Porque vocês estão falando do que vocês estão vendo. E eu estou falando do que eu estou vendo. Então, ponto de vista é a vista de um ponto. É um ângulo. É uma observação. Uma análise. Quem estava de lado aqui podia descrever essa capa de outra forma. Ah, tem uma borda preta. Né? Uma lateral preta e não estou vendo coração nenhum. Né? Porque da parte de trás também não tem coração. Então, os conceitos, eles são construídos em cima das nossas visões parciais sobre um determinado assunto. E é muito interessante porque aquilo que nós convencionamos chamar de preconceito, e as identidades sexuais, elas muito frequentemente são alvo de preconceito, elas dizem respeito a questões que estão relacionadas à nossa vida. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra, né, as pessoas com rabo de macaco apontando a orelha de macaco no outro. E isso é aquilo que Jesus disse: por que você vê o argueiro, o cisco que está no olho do teu próximo e não vê a trave que está no seu? Porque quando a gente aponta um dedo para o outro, tem três apontados para a gente. Então eu costumo dizer assim com meus pacientes: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Simples, não é? Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Sabe o que isso quer dizer? Toda vez que a gente se veja machucado por alguma questão que nos fere de alguma maneira, nós estamos falando do nosso sistema de crenças, das nossas necessidades íntimas, do nosso circuito emocional, da nossa construção interior, independente daquilo que está fora. Né? Por que alguns olham para o homossexual e morrem de raiva? Por que alguns olham para o transexual e acham uma aberração? Por que alguns olham e acham com naturalidade?
porque aquilo diz respeito à forma como o olhar do outro interpreta, e não como o outro é, de fato. Porque o outro é aquilo que ele significa para ele, não é verdade? E a gente interpreta do jeito que a gente achar que é. Então, é muito importante que a gente trabalhe os preconceitos, porque os preconceitos têm múltiplas raízes. Uso de poder, de dominação, sistema de crenças familiares, da sociedade, né? E por aí vai. No livro eu apresento um monte de razões para o preconceito. E eu quero trabalhar com vocês o preconceito da homofobia, que é um preconceito muito frequente. E eu não sei se vocês sabem, mas o nosso país tem o glorioso título de campeão mundial de violência contra homossexuais. Estão orgulhosos? O Espírito Santo não... exatamente, eu ia contar isso. E Linhares, onde eu fiz o primeiro seminário sobre esse tema, uma das cidades mais... um dos estados mais violentos dentro do país. Né? Homofóbicos. Considerado, né? Tem um ranking que é baseado em fatos, né? E não baseado em opiniões, é baseado no número de violências, de casos que se tem. O Grupo Gay da Bahia faz essa análise e publica na página deles na internet, e nós temos esse ranking. Então, o Brasil é um dos países que mais tem, e nós temos visto aí na sociedade, né? Jovens que são agredidos na rua, em festas, em outras situações, e principalmente os travestis. Os travestis, muito frequentemente, são alvo de violência. Né? Aqui embaixo, infelizmente, é uma foto real, né, de um jovem travesti que foi assassinado a pedrada, em cima de um homossexual que foi agredido, isso é uma foto real. E ali, uma outra expressão da homofobia ou do preconceito, que é a exclusão. Muito frequentemente nós não somos violentos, não apontamos o dedo, não batemos, não dizemos, mas não incluímos, não valorizamos, não damos espaço, né? Muitas vezes até dentro do movimento espírita, nas casas espíritas, não permitindo ao homossexual fazer parte de diretoria, de dar passe, de reunião mediúnica. Né? Existem ainda algumas casas que se comportam assim. E isso é uma expressão do preconceito, uma expressão da discriminação. Nos Estados Unidos, 26% dos jovens são expulsos de casa. E sabe qual que é o destino desses jovens? Frequentemente, a marginalidade, o crime e o suicídio. Né? Porque são questões que mexem profundamente com o indivíduo. E é muito interessante, embora seja assustador, observarmos que entre os homossexuais há um alto índice de ansiedade, depressão e tudo mais, decorrente das múltiplas situações de dificuldade social, né, que o indivíduo que é diferente tem que enfrentar numa sociedade que é heterocentrada. Porque a nossa sociedade ela é focada para a valorização da heterossexualidade como a norma absoluta, e aquilo que afasta-se desta expressão é considerado como anormal. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos, inclusive, dentro da própria heterossexualidade, padrões rígidos de comportamento. Existia aquele padrão familiar, patriarcal, em que o pai, o homem, era o indivíduo que comandava a família, comandava a casa, saía, provia. E a mulher ficava dentro de casa, fornecendo a reprodução, o alimento, o cuidado, a maternagem, que são alguns dos aspectos do feminino. Com o tempo, começaram a surgir outras formas e outras manifestações, não é? Começaram a haver as mães solteiras, começaram a haver os pais solteiros, começaram a haver as famílias descasadas, que são aqueles indivíduos que se separaram. O próprio masculino e feminino foi passando por transformações, ia surgindo outras formas de masculino e outras formas de feminino, a tal ponto que hoje há famílias em que a mulher sai para fora de casa e provê o sustento, enquanto o homem é a figura de afeto que fica no lar, no cuidado com a família, como eu contei ontem para vocês, um dos casos que eu conheço. Então essa sociedade é uma sociedade que está em transformação, como nós vamos ver. E a gente precisa pensar como que isso aqui se expressa nas nossas vidas, porque é muito frequente, por vezes, dentro do movimento religioso, nós escondermos a discriminação sobre uma fala caridosa. Né? Então a fala, por exemplo, o indivíduo homossexual, travesti ou transexual é um perturbado do passado e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é uma forma discreta de discriminação.
às vezes muito duras, inclusive, que vai direto no coração daqueles indivíduos, fazendo o quê? Com que haja exclusão. Ao longo dos meus seminários, aqui no Brasil e no exterior, eu tenho tido contato com inúmeros indivíduos homossexuais que se afastaram do movimento espírita por conta de discriminação. E que vão assistir uma palestra, mas não frequentam uma casa espírita, porque não se sentem à vontade. Ao mesmo tempo, conheço inúmeros grupos espíritas que são comandados por indivíduos homossexuais, que têm médiuns homossexuais, que têm trabalhadores homossexuais absolutamente integrados, equilibrados, né, dentro das funções, assim como muitos comandados por heterossexuais em franco desequilíbrio. Não é a sexualidade que garante isso, né? Então, isso que nós precisamos pensar, porque a homofobia, ela diz respeito a questões que estão dentro de nós. Eu quero passar um vídeo aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho essas questões. É um estudo que foi feito nos Estados Unidos, esse estudo já foi replicado, já foi reproduzido com os mesmos resultados, ele é muito interessante. If sexual diversity is natural, how can it be threatening? Why does it incite such hatred? In 1996, psychologists from the University of Georgia devised an experiment to test something that had long been suspected but never confirmed. From the pool of undergraduates, they selected 64 young men who all identified as heterosexuals, who had never experienced a homosexual thought or fantasy, let alone a sexual act. One by one, they were invited to take part in a laboratory experiment. What they didn't know was that they had already been divided into two groups on the basis of answers to a questionnaire. The homophobes and those who were laxed about other people's sexuality. The lab had been set up for a screening of homoerotic videos, and on arrival, the volunteers were introduced to a little gadget which would measure sexual arousal. We use penile plethysmography, and I have an example of the strain gauge here. This loop goes around the penis, and as the penis becomes engorged with blood and it becomes erect, it stretches, and we're able to detect those differences in length of the circumference of the gauge. Okay, what I need for you to do is pay attention to the video that we're going to present to you. Then after it's over, I'm going to ask you two questions. On a scale of 0 to 10, how much did that turn you on? And then on a scale of 0 to 10, how much of an erection did you get to that video? Do you have any questions? Okay, we're ready to begin. A significant proportion of the homophobic men demonstrated what we call significant levels of arousal, more than 12 millimeters of mercury increase on the strain gauge to the male homosexual video. The non-homophobic group, the overwhelming majority of these individuals had no sexual arousal to the male homosexual video. Here was confirmation. Those who are outraged by sexual deviation are often fighting something within themselves. In this particular experiment, the extent of the denial was further underlined by answers given to the question, how much did that video turn you on? Although all participants were sitting there with their pants down and the evidence before their eyes, almost to a man, the homophobes reported no reaction whatsoever to the video. Denial and self-deception were themes of the trial of Gwen's killers. Two of her assailants had had sexual relations with her in the weeks before the murder. She had had no transitional surgery and was anatomically male. Only when that became known to the wider group did the young men resort to violence.
I can't be gay. I can't be gay. What is it that induces extreme violence to the point of killing someone, against people who are transgender or who are gay? The source of that violence, not always, but very often, comes from adolescent males, and often ones who are the least secure about their own sexuality. People who are comfortable with their own sexuality are not threatened by people of a distinct orientation or distinct practices. Why should you be threatened? If sexual diversity is natural, how can it be? Vocês compreenderam, gente? Todo mundo compreendeu o experimento? Não? Sim ou não? Não? Não conseguiu ver? Então, eles separaram 64 homens, jovens, e esses jovens foram separados em grupo de homofóbicos e não homofóbicos pela resposta a um questionário. E todos eles foram submetidos a vídeos eróticos homossexuais masculinos. E eles tinham um anel em volta do pênis, de um metal muito fino, que ele cresce junto com a ereção, porque a ereção ela representa o afluxo de sangue no pênis, né? Nos corpos cavernosos do pênis, então é possível medir o afluxo de sangue pela distensão desse anel. E eles depois deveriam dizer, numa escala de 1 a 10, quanto que aquele vídeo os excitou e o quanto de ereção eles tiveram. E no grupo dos homofóbicos houve uma significativa observação de excitação diante do vídeo, enquanto no grupo dos não homofóbicos não houve essa observação. E mesmo esses homofóbicos que ficaram excitados com a constatação ali, né, pelo exame, eles, na autoavaliação, disseram que não tiveram nenhuma excitação e que não tiveram ereção. E aí eles falam, né, que a desilusão e a negação são frequentemente questões que estão relacionadas, que geralmente os abusadores violentos contra indivíduos homossexuais são são homens jovens, né, que pode ter, muitos deles, ainda conflito com a própria sexualidade ou com a própria questão. Claro que essa não é a única fonte de violência, né, tem muitas outras, mas este é um vídeo muito interessante que mostra que como a gente não lida bem com a nossa própria sexualidade, a gente projeta a necessidade no outro, né, e projeta aquela dificuldade, aquele coisa. E é muito frequente isso. Bom, o espírito Paulino Garcia, ele conta um caso que me chamou muita atenção. Ele fala, no livro Dr. Odilon, o caso do espírito Rubério. Rubério foi um jovem que reencarnou-se homossexual e num processo obsessivo. Que note-se bem, são coisas completamente diferentes, tá? Homossexual e num processo obsessivo. Assim como outros reencarnam heterossexual e em processo obsessivo, né? A grande maioria. Que o Lulu Parola escreveu através de Chico Xavier. Enquanto estamos na Terra, mesmo entre luzes e flores, para cada anjo de guarda temos 5 obsessores. Então não salva ninguém, né? Então ele reencarnou, mas ele reencarnou também médium, com possibilidades psicográficas e psicofônicas. E a tarefa dele era socorrer aqueles a quem ele estava vinculado através da sua própria mediunidade. Seria o ponto de socorro. Acontece que ele tinha uma identificação mais feminina, então ele era um homossexual mais afeminado. E isso despertava muito preconceito daqueles que estavam à volta. Ele tentou em uma casa que era no interior de Minas Gerais, vocês podem ficar tranquilos que não era no Espírito Santo, né? Não era governador Valadares também, não. Ele tentou numa casa, foi rejeitado. Tentou em outra, foi rejeitada. Tentou em outra, foi rejeitada. Lá, pelas tantas, ele acabou por se afastar do movimento espírita, magoado, o processo obsessivo ao longo do tempo se agravou e ele terminou por suicidar-se. Suicidando-se, ele chegou no plano espiritual recebido a conta de assassinado, por conta do agravamento que a questão mental teve. Mas acontece que ele tinha sofrido um preconceito muito grande dos espíritas, então ele não aceitou a ajuda dos espíritos.
Diz o texto que ele ficou por 3 anos muito revoltado, sem permitir que os espíritos socorristas se aproximassem dele para oferecer socorro. Depois de 3 anos, os espíritos conseguem sensibilizá-lo, recolhê-lo, para dar continuidade, né, ao seu tratamento e à sua proposta para uma nova encarnação. Mas o interessante que me chamou muita atenção neste caso, além de tudo isso que eu já narrei, foi o comentário que o mentor fez ao final. Ele dizia assim: interessante era observar que muitos daqueles que o rejeitaram o desejavam às ocultas. E isso me chamou muita atenção na hora que eu li o caso, porque a gente vê nos consultórios o quanto que isso é verdadeiro, né? O quanto que muitos indivíduos heterossexuais, mesmo casados, têm relacionamentos homossexuais fora do casamento, escondido, ou têm desejos e aí vivem o conflito. E aí, só que isso, quando inserido dentro do contexto, né, de uma casa espírita, de uma instituição, ainda toma uma proporção ainda maior. Então vocês vejam que quando a gente não lida bem com a nossa própria sexualidade, a gente vai projetar isso no outro. E às vezes a gente pode não ter o desejo homossexual, mas tem aquela dificuldade na família, aquele padrão familiar de um machismo muito exacerbado, em que a figura correta do homem é o macho daquele jeito, e o macho, para ser macho, tem que ser assim, tem que ser assado, né? E isso é imposto, isso é cultural, isso faz parte fortemente da cultura brasileira. Então todos nós estamos, de certa forma, impregnados por esta ideia. Olha aqui o que o Luiz Motti apresenta no Grupo Gay da Bahia. Em Brasília, 88% dos jovens entrevistados pela Unesco consideram normal humilhar gays e travestis. 88% dos jovens, gente, olham para homossexuais e travestis e acham que são dignos de humilhação. Por que são dignos de humilhação? Porque muitos heterossexuais veem no homossexual o heterossexual falido. E aí tem a dificuldade de lidar com aquela autoimagem projetada. Aquele ali é o do meu time que falhou, que não fez a coisa certa, que não vingou. Né? Então, portanto, ele é o quê? Inferiorizado. E, inclusive, quando o homossexual ele traz alguma característica, no caso do masculino, né, de ser mais efeminado, isso daí no inconsciente coletivo, historicamente, tem uma conotação de inferioridade. É interessante observar, quando a gente vai estudar os textos do Velho Testamento, que a gente vai ver lá algumas críticas, não ao comportamento homossexual em si, porque as críticas lá não são do comportamento homossexual, são a prostituição, que incluía naquela época alguns tipos de prostituição homossexual. E a gente vai observar os historiadores narrando, né, eu coloquei isso no livro, lá um historiador, Luiz Carlos, se não me engano, falando a respeito da história do povo hebreu, e eles diziam o seguinte: para o povo hebreu e para as sociedades patriarcais, que eram comandadas pela figura masculina que representava poder e comando, qualquer movimento que negasse aquela ordem era considerado inferior e digno de repressão, porque ameaçava a ordem. Então a mulher não tinha valor naquela época, né, nenhum valor social, a não ser para a reprodução e para os cuidados domésticos, e os homens que se assemelhassem à mulher, ou seja, que entrassem dentro de uma postura sexual semelhante à da mulher, ou que se aparecessem a ela, eram naturalmente classificados à conta de inferiorizados. Quando nós temos jovens achando que é normal humilhar gays e travestis, nós temos essa ideia no inconsciente, de que eles são inferiores, são doentes, são perturbados, são pervertidos, portanto, digno de humilhação. 27% não querem ter homossexuais como colegas de classe, e 35% dos pais e mães de alunos não gostariam que seus filhos tivessem homossexuais como colegas de classe. Por quê? Por que vocês acham que 35% dos pais e das mães não gostariam? Mau exemplo, né? É como a ideia de que se a homossexualidade é contagiosa, é adquirida, e que, portanto, o outro pode virar homossexual também. Então, não quero andar com esse. E ainda mais, muita gente classifica, quando fala homossexual, já vem uma série de conceitos, é um pacote inteiro que vem aí nesse bolo. E muitas pessoas têm a imagem de que o homossexual é pervertido, doente, sedutor, alguns classificam até como pedófilo, e várias outras classificações que vêm sem caráter. Né? São coisas que frequentemente aparecem nas classificações. Então, quando fala um conceito, já leva o bolo todo junto, né? Que a gente vai ver que é falso. Mais grave ainda, no Brasil, um gay, travesti ou lésbica é barbaramente assassinado a cada 2 dias vítima da homofobia. Já pensaram nisso? Já pensaram o que é karma coletivo?
responsabilidade coletiva de um povo? Porque quando nós não somos a favor de uma abordagem da diversidade com a naturalidade, quando nós não auxiliamos para que se construa uma imagem de respeito, nós estamos a favor da violência. Jesus deixou muito claro, aquele que comigo não ajunta, espalha. Porque quem não está juntando já está espalhando. O não ajuntar já é espalhar. Ou seja, quem não adere ao movimento do bem já está no mal, porque o mal é a negação do bem. Né? E é muito interessante isso, porque por muitas vezes nós não somos violentos, não somos discriminatórios, radicais, mas somos omissos. Em não nos manifestarmos, em não opinarmos, em não dizermos a respeito daquela situação. E essa é uma atitude que suporta e que sustenta a violência. O fato é que nós estamos numa sociedade em transformação, e uma transformação muito rápida, muito acelerada nesses últimos tempos. Nós passamos por um movimento intenso de revisão não só de valores, mas de conceitos, como este próprio da família. E eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Quem conhece o Thomas Beatty? O Thomas Beatty é um transexual masculino, né? Que é este homem aqui de jaqueta preta em cima. Ele nasceu mulher. Ele nasceu mulher e se reconheceu transexual, que nós vamos ver daqui a pouco a definição, que é alguém que desde pequeno se sente do outro sexo. Portanto, ele fez todas as modificações corporais para assemelhar-se ao outro corpo. Casou-se com uma mulher que era estéril. E esta mulher, sendo estéril, não podia dar à luz. Eles não quiseram adotar. O que eles fizeram? Ele engravidou. Porque ele mudou o corpo exteriormente, mas tinha útero e tinha ovário. Fizeram fertilização in vitro. Já teve 2 meninos, 2 meninas. Uma é essa que está no colo da mãe e outra ali, está os 2 embaixo, né? Com ele. Olha a barriga de tanquinho dele. Eu não tenho essa barriga, gente. Morro de inveja quando vejo essa... E nem engravidei. Nem quero. Né? Olha que interessante, para a gente parar e refletir, porque esse Thomas Beatty, muitos obstetras recusaram fazer o seu pré-natal e o seu parto, considerando que estavam fazendo a gestação de uma aberração. Uma família formada por um homem transexual, uma mulher que nasceu mulher, heterossexual, 2 filhos que vieram através da reencarnação. Como é que a gente entende isso à luz da reencarnação? Como que é o planejamento reencarnatório aqui? Não tem diferença nenhuma, né? Mas a gente, olhando de fora, classifica como uma família anormal. E é anormal mesmo, porque foge da norma, né? Daquilo que é a norma. Mas não significa que, sendo uma família anormal, é uma família desequilibrada ou negativa. É uma família. Tem a figura do masculino, tem a figura do feminino. Né? E claro que esses filhos vão ter que lidar com as particularidades dessa educação e dessa particularidade de serem filhos de transexuais, assim como muitas outras crianças têm que lidar com o fato de ser filho de pais separados, de ser filho de mãe solteira e tantas outras situações que a heterossexualidade permite, né, de dificuldade. Então, a gente vê, isso aqui nunca apareceu numa literatura espírita, né? Nunca apareceu na coisa, mas é hoje já uma situação que está acontecendo. E esse Thomas Beatty, ele é homossexual? É gay ou não é? Coragem, gente? É ou não é? Quem acha que é? Levanta a mão. Quem acha que não é? Quem não tem opinião nenhuma? Ele não é homossexual. Tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Porque o transexual não é alguém que se traveste. Transexual é diferente de travesti. O transexual é alguém que se sente do sexo oposto. Muito frequentemente, na grande maioria, desde a infância. É aquele menino que olha no espelho e vê uma menina e não entende o que aquele negócio está fazendo ali no meio das pernas dele. Né? Ele se sente completamente fora. É o exato invertido que a gente, às vezes, ouve falar, né, da psicologia. Então, o transexual, esse transexual aqui, foi alguém que nasceu no sexo feminino, biológico,
mas tinha o psiquismo do sexo masculino. Esse psiquismo do sexo masculino se atraiu por uma mulher. Então é um psiquismo masculino se atraindo por um feminino. Como é que chama essa relação? Heterossexual. Exatamente. Esse é um dos casos de heterossexualidade, mas que todo mundo classifica como homossexualidade, né? Confundindo conceitos aí. É um dos gêneros que a gente precisa aprender a ver. A gente já vai ver a diferença de cada um deles. Então vamos definir aqui a homossexualidade para a gente diferenciá-la das outras identidades, para a gente tentar entender. Não. Obrigatoriamente não. A cirurgia de redesignação sexual ela é só externa. Tá? Mas eles tomam hormônios, né? Tomam hormônios para suprir aquela... Então, gente, homossexual é todo aquele que sente atração afetivo-sexual pelo mesmo sexo. Ponto. A única e exclusiva coisa que você pode falar a respeito do homossexual é que ele sente atração afetiva predominante ou exclusiva por alguém do mesmo sexo. Mais nada. Quando você está falando homossexual, você não está classificando o caráter, não está falando da pessoa, não está falando da escolha, da postura, da decisão, do comportamento, da moralidade, não está falando nada disso. Está só classificando desejo, atração afetiva e sexual. E não é só sexual, porque muita gente acha que é só sexual, né? Que a atração é só corporal, é só física, e não é. É atração afetiva. Isso significa que a pessoa se realiza na relação com o mesmo sexo. O homem com homem, a mulher com mulher. Agora, nós temos que diferenciar o que é orientação sexual do que é comportamento sexual. Orientação é aquilo que o indivíduo sente, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer para ele. Comportamento é o que ele muitas vezes faz e que pode estar desconectado da sua orientação. Então, por exemplo, na adolescência, é comum que os jovens tenham experimentações homossexuais. E não significa que esses jovens sejam necessariamente homossexuais. Por quê? Porque na adolescência começa o despertar da energia sexual. Começa a ter o desejo. E o adolescente, ele se caracteriza por ter uma grande dificuldade de lidar inicialmente consigo mesmo e depois com o sexo oposto. Então, se vocês observarem os adolescentes na primeira fase da adolescência, eles são homens que andam no grupinho de homens, meninas que andam no grupinho de meninas e se misturam com dificuldade. Por quê? Porque o outro ele é estranho, ele é estrangeiro. Então a psicologia diz que é muito comum que indivíduos nessa fase façam brincadeiras sexuais na fase de descoberta do próprio corpo, como acontece muitas vezes entre homens, masturbação conjunta ou alguma coisa desse tipo. E isso não significa que aqueles indivíduos sejam homossexuais. Isso são comportamentos homossexuais de experimentação que pode acontecer na adolescência. Não é obrigatório, não é fase obrigatória de todos os jovens, né? Muitos não vão viver isso, mas muitos vão. Isso vai depender do círculo que o adolescente viva, conviva e por aí vai. E nós temos que ter um cuidado com isso, porque muito frequentemente isso na escola, na mocidade espírita e coisas são confundidas, né? Com a orientação do desejo e o adolescente acaba ficando muito confuso nesse sentido. Tem a homossexualidade que nós chamamos de situacional, que é aquela que só aparece em situações específicas. Por exemplo, presos ou soldados em campo de guerra. Não tem indivíduos do outro sexo. Só tem indivíduos do mesmo sexo. Tem um confinamento de longo tempo. O que acontece? Tem aquela pulsão sexual que muito frequentemente é muito intensa e eles acabam tendo relacionamentos sexuais com alguém do mesmo sexo. Saem dali, não vão ter mais. Porque aquilo não é o interesse, aquilo não é o que era do desejo da pessoa. Isso é chamado de homossexualidade situacional. No caso de doenças mentais, muitos indivíduos, em algumas doenças mentais, manifestam desejo homossexual, ou entram em surto e têm numa crise psicótica o desejo. Né? Eu conheci um evangélico, daqueles extremamente aferrados à religião e à fé, que um dia teve uma crise psicótica, e na crise psicótica sentia que o corpo estava queimando com as chamas do inferno e que ele desejava ardentemente outro homem. Isso nunca apareceu na vida dele. Pode ser que isso esteja lá reprimido, lá no inconsciente daquele indivíduo, e venha à tona numa crise? Pode. Né? Sendo situação do presente? Pode. Muito frequentemente são conteúdos do passado.
experiências que o indivíduo já teve, né, já vivenciou, estão armazenadas lá no psiquismo de profundidade, que na hora de uma crise afloram. Mas aquilo não representa que o indivíduo tenha aquela identidade no presente. Nas compulsões sexuais, isso também é frequente. Os indivíduos, eles têm o desejo ou a necessidade de ter prazer, e isso independe do objeto. Isso depende de com quem tenha prazer. Então é com homem, é com mulher, é com bicho, é com o que for, dependendo da compulsão sexual, isso pode aparecer muito fortemente. Nós vemos também na modernidade acontecer alguns fenômenos sociológicos, né? Então uma das coisas que tem acontecido hoje é as experiências homossexuais entre as meninas, as adolescentes. Isso está ficando uma coisa cada vez mais comum, a gente tem observado isso acontecer, e isso não necessariamente representa que todas essas meninas são homossexuais, né? Nós vamos ver mais para frente a questão da bissexualidade, mas hoje tem um discurso de modernidade que muitas vezes é incentivado por colegas ou por educação, ou às vezes até pelo movimento gay, que incentiva muito fortemente isso, que os indivíduos experimentem. E a gente tem observado. Então, eu tenho recebido, por exemplo, no meu consultório lá em Belo Horizonte, jovens advindas de mocidades espíritas que têm deixado o povo da mocidade espírita de cabelo em pé. Porque nunca teve desejo homossexual e, de repente, começa a se relacionar na mocidade. Se conheceram na mocidade. E começam a se relacionar lá. Pode ser um indivíduo homossexual que nunca teve uma relação e ali está começando a expressar a identidade? Pode. Pode ser um indivíduo que está vivenciando aquilo porque é moderno? Pode. Pode ser um indivíduo que, dentro do contexto da vida, está experimentando qualquer coisa porque tem um impulso autodestrutivo? Pode. Nós estamos acompanhando um caso agora lá que é esse. Na verdade, a menina experimenta de tudo, né? E a experiência homossexual é só uma coisa dentro de um contexto, de um comportamento que não tem uma base bem fundamentada e bem segura na intimidade dela. Então, tem múltiplas causas que precisam ser individualizadas. Nós vamos ver mais para frente. Bom, eu trouxe esses duas referências de livros para vocês, para a gente pensar a respeito da psicologia do homossexual. Porque é muito diferente a psicologia do homossexual da psicologia do heterossexual. O heterossexual, à medida que ele cresce, ele está referenciado fora. Olha para o pai, olha para a mãe, olha para os tios, para os colegas, para a cultura, para a televisão, para as revistas, e está sempre cheio de representação. Ele se vê espelhado o tempo todo. Ele aprende como um heterossexual deve se comportar, como que tem que ser. E o homossexual? Ele liga a televisão e vê o quê? Atualmente, ou é o Cro, né? O Cro. O Cro é um personagem. Como é que chama a novela? Fina Estampa. Eu falei o quê? Na televisão, é o Cro. É um personagem da novela Fina Estampa, que é um gay... Clodoaldo, né? Crodoaldo Valério. Que é um gay estereotipado. Representado muito bem, inclusive, pelo Marcelo Serrado, né? Ou então vê Zorra Total, que tem a homossexualidade estereotipada, né? E que tem a Valéria como uma transexual, né? A Valéria representa uma transexual, porque ela fala que foi operada, não é isso? Então ela representa uma transexual. E não tem referência. Então o homossexual cresce numa sociedade que é heterocentrada. Isso faz alguns fenômenos particulares, muito frequentemente de repressão, muito frequentemente de depressão, porque muitos indivíduos sentem que não conseguem adequar-se àquilo que a sociedade espera e, portanto, entram num processo depressivo, muitas vezes com sintomas como síndrome do pânico, como fobias, né? Porque não consegue referenciar-se naquilo que está fora e precisa, pouco a pouco, ir construindo a sua própria ideia a respeito da identidade homossexual. E é interessante que dentro do movimento espírita também tem muito pouca informação embasada a respeito do assunto. Tem muita repetição de opinião. Tem muita opinião sendo repetida da mesma forma. Mas opiniões embasadas, falando, dando as bases para aquela reflexão, tem muito poucas, né? Tanto que este livro que eu escrevi, ele é a coletânea de 15 anos de informação a respeito do tema, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, porque vimos que nesse e em alguns outros temas, não relacionados à sexualidade, há muita desinformação e há muito achismo.
Há um tempo atrás, a medicina era baseada em eminência. Isso significa que um médico famoso falou, era verdade. Hoje, isso não vale mais. A medicina é baseada em evidência. Ou a pesquisa científica comprova, ou aquilo não é válido. O doutor fulano de tal falou, ele vai ter que comprovar. Se eu estou falando isso baseado em quê? Qualquer um hoje vai questioná-lo. No movimento espírita, a gente ainda precisa desenvolver isso, né? Aprender com Kardec para sair das opiniões de eminência para ir para as opiniões de evidência. As evidências que atendem à razão, que atendem ao bom senso, em qualquer tema que a gente for abordar. Então, para conhecer a psicologia do homossexual, eu sugeri esses 2 livros. O Rick Martin é um cantor que, vocês sabem, recentemente assumiu a homossexualidade dele. E ele conta nesse livro, que é um bom livro, eu acredito, inclusive, que não foi ele que escreveu, não desmerecendo, mas porque foi escrito muito rápido, deve ter um ghostwriter por trás desse assunto, né? E ele descreve nesse livro as dificuldades para lidar com a sua questão sexual, para se referenciar. Ele começou a sua vida como jovem no Menudo, que vocês lembram, né? Era um grupo que existia, com 12 anos ele já estava no Menudo, ele cresceu na mídia, teve aquele forte impacto da imagem, então a imagem tomou uma representação social para ele muito grande, e ele foi reprimindo aquilo e tendo as suas vivências às escondidas, e só muito mais tarde ele foi ter coragem de valorizar, de validar aquilo que sentia e dar expressão e permitir que aquilo viesse à tona, lidando com o que aquilo significava. Isso pode acontecer a qualquer momento da vida. Então, muito frequentemente acontece com jovens que desde pequenos já se sentem homossexuais, mas pode acontecer no meio da vida adulta, na velhice, e tem muitos indivíduos que vivenciam isso. Então, Danilo Oliveira, por exemplo, ele é um indivíduo que narra a sua história nesse livro chamado Éramos Dois. Ele é lá de Belo Horizonte, aliás, ele desencarnou, e ele mostra nesse livro a sua trajetória. Ele casou, teve filhos, e só lá perto dos 50 anos de idade é que ele foi assumir a homossexualidade e viver a sua vida segundo a escolha que ele fez para a vida dele. O que eu trago aqui é para a gente observar que essa questão do homossexual na cultura heterocentrada, ela gera muitos comportamentos que são comportamentos específicos e que muitas vezes estão ligados a transtornos mentais, né? Porque o indivíduo que entra nessa questão da repressão, da negação de si mesmo, na autoagressão, brigando consigo muitas vezes, frequentemente, para não lidar com aquele sentimento, com aquele desejo, ele, frequentemente, quando não tem suporte, caminha para a depressão, caminha para as situações de violência, caminha para os sintomas. Tratei de um jovem que nos procurou com sintomas de agorafobia e claustrofobia. Agorafobia é aquele pânico de multidão, quando você tem no meio da multidão, né, e não aguenta lidar. E claustrofobia, ele não aguentava entrar no carro. Esse caso está no livro, inclusive. Ele não aguentava entrar no carro. Um carro era suficiente para dar uma crise de fobia nele. Mas o que acontecia? Ele era um jovem, filho de um industrial do Nordeste, com uma família muito tradicionalista, naquele modelo patriarcal, familiar, e cresceu ouvindo de seu pai: filho meu não é gay. O que ele fez? Sim, senhor. Filho seu não é gay. Não é assim? Incorporou aquilo e desejou ardentemente atender aquela vontade paterna e aquela determinação dele e da cultura. Então, ele pegou uma atraçãozinha heterossexual que apareceu no início da adolescente e fez assim com ela, né? Deu uma esticada para ela poder contemplar a vida dele toda. Se aproximou de uma jovem, começou a namorar. Quando já estava formado e o namoro já passava lá de 6 anos, eles começaram a pressão para que ele se casasse. Acontece que desde o começo do namoro, ele sentia que aquilo não era o seu natural. Aquilo não era a sua realidade, né? Consequência, o que ele fez? Ele, na incapacidade de lidar com aquela situação, desenvolveu claustrofobia e agorafobia. O que os sintomas significavam? Ele não aguentava mais. Qual multidão que ele não aguentava mais?
a multidão tanto de fora, que o oprimia, quanto a multidão dos próprios desejos, das próprias coisas que dentro dele estava oprimida. E a claustrofobia? Por que ele não aguentava? Por que ele tinha claustrofobia? Porque não aguentava mais estar preso naquele padrão. Né? Não aguentava mais estar preso naquele relacionamento, naquele padrão de comportamento que não era algo que correspondia à sua realidade. Consequentemente, qualquer carro, qualquer elevador, qualquer porta fechada era um símbolo daquilo que estava no inconsciente. Porque é assim, gente. Os nossos símbolos de medo, de coisas, eles simbolizam algo que está no inconsciente. Quando a gente tem medo de uma barata, nós não estamos com medo da barata. Quando tem medo de uma lagartixa, da crise por causa dela, não é a lagartixa que é o problema. A barata e a lagartixa são símbolos de animais o quê? Asquerosos. Não é? Animais que nos causam nojo. Então a gente olha para a barata e projeta nela o quê? Aquele sentimento asqueroso que está lá no inconsciente que a gente não quer fazer contato. Aquela postura e aquela decisão que a gente considera asquerosa que está lá dentro. Né? E a gente não quer tomar consciência de jeito nenhum. E aquilo é projetado lá de fora e é simbolizado naquele pânico. Então, o que esse jovem fez? Terminou o relacionamento, fez terapia, claro, terminou o relacionamento, assumiu a homossexualidade, curou os sintomas. E viveu feliz. Não viveu feliz para sempre, porque isso só existe nos contos de fada. Né? Viveu lutando para sempre. Pois como ele diz, para ser gay é preciso ser muito macho. E é uma grande verdade, né? Para ser diferente na sociedade, não é preciso ser muito macho, né? Não precisa ser só gay, não. Para ser diferente, é preciso ser muito macho. Muito bem, então vamos entender o que são os gêneros. Nós precisamos diferenciar o que é o sexo biológico, o que é a identidade sexual, os papéis e a orientação do desejo. Olha se vocês conhecem isso tudo aí. Bissexual, transexual, hermafrodita, transformista, travesti, clássico e popular, drag queen, drag king e crossdressers. Levanta a mão quem conhece todos. 3, 4, né? Olha só que interessante. Vamos diferenciar. Então aqui eu vou mostrar para vocês aquilo que o psiquiatra Ronaldo Pamplona da Costa nos mostra no livro Os 11 Sexos. Esse é um livro que está esgotado, infelizmente, não sei porquê. Algum problema que deve ser com a editora. Então vamos ver aqui, ó. O que é o sexo biológico? É aquilo com que a gente nasce. Ou se é macho ou se é fêmea. Não tem outra opção. Ah, tem. Hermafrodita. O que é o hermafrodita? O hermafrodita é aquele que nasce com um sexo intermediário, aquela coisa que não está bem definida qual que é. Né? Ou ele pode nascer com as características dos dois sexos. É uma questão biológica. E aí o que a medicina faz? Estuda qual que é o órgão interno, se tem ovário, se não tem, se tem útero, se não tem, e corrige a genitália externa para aquele órgão que é o órgão natural. Tá certo? Isso é o hermafroditismo. Então é uma questão biológica. As outras questões aqui são questões que nós vamos ver psicológicas. O sexo biológico é aquele que a gente nasce. O que é identidade? Anotem isso. Identidade é aquilo que a gente olha no espelho e se vê. Quer dizer, não precisa anotar não, que tem no livro. Nesse livro aqui. Esse aí também. É propaganda, claro. Então a identidade é aquilo que você olha no espelho e sente que você é. O homem olha e se sente homem, a mulher olha e se sente mulher, ou o homem olha e se sente mulher e a mulher olha e se sente homem. Que são possibilidades. No caso da mulher heterossexual, ela se olha no espelho e se sente mulher. E a orientação do desejo? A orientação do desejo é aquilo que nos atrai. Ou é o masculino ou é o feminino, são ambos. Tá? Então, ou você é heterossexual, ou é homossexual, ou é bissexual. Então, aqui nós temos a mulher que se atrai pelo homem, portanto, tem relação com o homem. Isso é uma relação heterossexual. Alguma dúvida? O psiquismo? Ele pode ser homossexual, heterossexual ou bissexual do mesmo jeito. Tá? Ou assexual. Ou transexual. Pode ser tudo, pode ser não. É só uma questão biológica. Tá? O heterossexual
tem o corpo de homem, vou passar rápido, senão a gente demora muito nisso aqui. Se vocês tiverem dificuldade, vocês me falam. O heterossexual tem o corpo de homem, ele olha no espelho, se vê homem, ele se atrai pela mulher e, portanto, ele se relaciona com a mulher. Então ele tem a orientação do desejo voltado para o feminino, tem a identidade masculina. Tá claro? Sem dúvida não, né? O homossexual, e aqui a gente começa a desmistificar algumas coisas. O homossexual nasce com corpo biológico, portanto, o homossexual masculino, ele é homem. A homossexual feminina, ela é mulher. E estão muito bem assim. Eles olham no espelho e sentem-se o quê? Do mesmo sexo. Tá? Eu vou falar dos dois de uma vez para a gente não ficar passando um por um. Né? Então, eles olham no espelho e se sentem do mesmo sexo. O homem olha e se sente homem, a mulher olha e se sente mulher. O homossexual, o masculino, não é um homem que quer ser mulher. Não é um homem frustrado que deseja as coisas de mulher. E nem a mulher homossexual é uma mulher que deseja ser homem. Embora tanto o homossexual masculino quanto a feminina possam ter identificações ou com masculino ou com feminino, a ponto de serem feminilizados ou masculinizados. E isso daí é da identificação psicológica ao longo da vida, não é da identidade. Né? O indivíduo pode se sentir melhor feminilizado do que masculinizado, mas isso também na heterossexualidade, não é? Nós não temos homens que são femininos, não temos mulheres que são masculinas, e não necessariamente são homossexuais. Oi. Homens que fazem sexo com homens. É porque hoje em dia, em vez de utilizar o termo homossexuais, eles têm utilizado os termos homens que fazem sexo com homem, mulheres que fazem sexo com mulher. Por quê? Porque muitos dos que fazem sexo... Isso daí é porque para ampliar a abordagem em saúde. Porque tem muitos homens que fazem sexo com homem que não se definem como homossexuais. Vocês sabem por quê, gente? Porque tem aquele preconceito que fala assim, só é homossexual aquele que recebe passivamente o ato. Aquele que é ativo é masculino. Aí o homem que está atuando no papel de homem, ele é macho. Né? Afinal de contas, ele está ali comparecendo. O outro é que é... O outro é que é... O outro é que é... É que é homossexual, né? O outro é que é corajoso. E aqui nós temos, então, o homem que é homossexual, então, que tem o sexo masculino e que tem identidade masculina, se atrai pelo mesmo sexo. Portanto, a relação é homossexual. A mulher é a mesma coisa. Tá? Se olha no espelho, identidade feminina, atrai por mulher, relação com mulher. O que é o bissexual? Bissexual também, da mesma forma, está adaptado com seu corpo e adaptado com a sua identidade. No entanto, a sua orientação do desejo pode ser para os dois sexos. Então, ele pode se atrair tanto pelo masculino quanto pelo feminino e pode se relacionar com os dois. Não significa que o bissexual é um ser incompleto que precisa dos dois. Que as pessoas às vezes acham, né? Tá com um homem, vai precisar da mulher. Tá com a mulher, vai precisar de um homem. Não, isso não é verdade. Significa que ele tem a possibilidade de se atrair pelos dois. Claro que as possibilidades de traição também aumentam, duplicam, né? Porque antes era um só sexo que era o ameaçador e agora é tudo, né? Mas, e realmente as pesquisas mostram que quem é mais promíscuo dentre as identidades sexuais todas é o bissexual. Por quê? O bissexual, ele é em geral, segundo as pesquisas, eu não trouxe o slide, mas na pesquisa da doutora Carmita Abdo, do Prosex, da Hospital das Clínicas, 8 vezes mais práticas sexuais do que homossexuais e bissexuais, e heterossexuais. E por que isso, gente? Porque dentre os bissexuais, muito frequentemente, nós temos indivíduos que são homossexuais e que estão completamente... Não é desequilibrados, não, é desidentificados com a sua identidade, na grande dificuldade de vivê-la mesmo. E qualquer indivíduo que está desidentificado consigo mesmo, a promiscuidade é uma proposta interessante, porque ela não gera vínculo, né? Ela é só prática, ela é só pulsão. Então é fácil você ir para uma balada e ficar com uma, com duas, com três, com quantas pessoas você quiser. É só pulsão sexual. Além disso, muito frequentemente, o homossexual é reprimido que não pode viver a sua sexualidade, o seu afeto, não é? Então não pode mostrar afeto, não pode expressar, trocar carinho em público, nem manifestar suas coisas. Onde é que ele vai manifestar isso?
Nos guetos, nos clubes, né? Nos lugares onde está entre iguais. E aí há um preconceito na sociedade que diz assim, o homossexual é promíscuo. As pesquisas mostram que é mentira. O homossexual tem quase a mesma taxa de relação que o heterossexual. E considerando-se o contexto cultural da dificuldade de vivência de um e de outro, essa diferença ela é estatisticamente insignificante. O bissexual é que demonstra mais. Agora, eu li um livro uma vez muito interessante, chama AIDS from Fear to Hope, é de um americano, só tem em inglês, e ele é sobre a AIDS, e ele diz lá assim, é uma canalização, é psicografado nos Estados Unidos por médios de lá, e ele diz o seguinte lá, um dos espíritos, achei muito interessante. Ele fala, olha, a sociedade obriga o homossexual a se reunir somente em guetos, a esconder, é uma coisa assim, uma hipocrisia do tipo assim, olha, na frente você não pode fazer nada, se você quiser fazer escondido, lá dentro no seu cantinho, você pode fazer à vontade, desde que você não apareça, porque se aparecer aqui fora, vai tomar pancada, mas lá dentro pode viver à vontade. Aí ele fala assim, a sociedade obriga o homossexual, ou induz, né, na verdade, o homossexual a viver vibrando nos chakras inferiores. E eu achei tão interessante essa informação, porque se você não tem livre expressão no afeto, se você bota um bloqueio aqui no nível emocional, vai ter acúmulo de um lado e falta de outro. Aonde que tem falta? Na vivência afetiva, que não pode ser trocada no nível do coração, do chakra cardíaco, não é? E aí muitos indivíduos homossexuais acabam vivendo a homossexualidade só na pulsão sexual mesmo. Porque está numa baixa autoestima. É o que eu costumo dizer sempre, viver a homossexualidade não significa que o indivíduo se ama. Não significa que ele se gosta. Eu conheço muitos indivíduos homossexuais que dariam tudo para se heterossexualizar se aparecesse uma pílula mágica. Porque não gostam daquela luta que tem que ser, que tem aquela dificuldade toda, né? Então, muitas vezes o indivíduo está até vivendo, está seguindo na vida, mas ainda não está com a autoestima trabalhada, segura. É isso uma das críticas que eu particularmente faço à parada do orgulho gay, porque não entendo esse orgulho. Porque bota na rua 3 milhões, 4 milhões de pessoas, que é um carnaval, virou um carnaval, perdeu o sentido político dos movimentos originais, né? E as pessoas estão lá fazendo num dia tudo que não podem fazer nos outros 365 dias do ano, e depois faz o que com a vida nos outros 364 dias? Cadê a parte política que ajuda o indivíduo a se organizar internamente, a ficar melhor consigo mesmo para ser um indivíduo produtivo socialmente, realizado, afetivo, né, conforme seja? E aí, se esse indivíduo não encontra isso na sociedade, nem encontra isso dentro dos ambientes religiosos, aonde que esse indivíduo vai encontrar? Nos guetos, entre iguais. Só que lá ele também não encontra. Lá ele vai encontrar padrões estereotipados, vai encontrar só um campo de expressão onde pode botar para fora aquilo que sente ser o seu natural. E aí a coisa explode igual uma panela de pressão. É por isso os altos índices de ansiedade, de depressão, de pânico, de questões psiquiátricas. Não porque o homossexual seja um perturbado, mas porque as condições levam à perturbação qualquer indivíduo que fique nessa circunstância. Né? Se for o negro, se for o portador de deficiência física que estiver numa mesma condição de exclusão, tem as mesmas taxas, os mesmos índices, né, de sofrimento interno. Porque a diferença, quando é massacrada, leva a esse tipo de sofrimento. Então é por isso que tem que ter acolhimento integral, tem que ter processo de educação e por aí vai. Então, o bissexual é aquele que se atrai pelos dois sexos, tanto o homem quanto a mulher. Oi. O bissexualismo é mais condenável na espiritualidade? Ó, qualquer informação que a gente ouvir, primeiro, nós temos que passar pelas 3 peneiras. A peneira do bom senso, a peneira da veracidade e a peneira da fonte, né? É por isso que eu fiz questão de escrever esse livro. Vocês vão ver que tudo no livro está embasado. Tem a fonte lá citada, onde é que está aquela informação, aquela reflexão, etc. Porque nesse assunto, primeiro, não existe condenação a nível espiritual de nada, gente. A vida não se dá na forma de condenação ou ausência de condenação. A lei divina se dá de forma harmoniosa e perfeita. E quando o indivíduo age em sintonia com a lei, ele flui no fluxo da vida. Quando ele contraria a lei, ele aciona os mecanismos naturais de reequilíbrio da lei.
em qualquer postura. Isso independente de ser heterossexual, homossexual, bissexual, qualquer coisa. Isso vai da intenção da pessoa, vai da sintonia interna. Então, classificar a identidade para falar de como ela é vista espiritualmente, nós estamos falando às vezes postura de um espírito exclusivo. E Kardec nos ensina no livro dos Médiuns que não é a postura de um espírito que faz o conhecimento espírita. É a racionalidade da informação à luz dos postulados espíritas. Está claro isso? Porque essa é a base do pensamento espírita. Tá? E nós vamos ver daqui à frente que essas questões. O que é o travesti, gente? O travesti é alguém que nasce no seu corpo biológico. Então aqui no caso travesti masculino, né? Nasceu com corpo de homem. Mas o travesti muito frequentemente modifica o próprio corpo. O travesti, ele é separado em travesti clássico e travesti popular. O travesti clássico, ele não faz isso. Ele não modifica o próprio corpo. Ele só se traveste. Ele se veste de roupas femininas. Sabe para quê? Para ter excitação e realização sexual com a sua esposa. O travesti clássico é um homem que precisa de uma calcinha, de um sutiã, de uma peça feminina para sentir desejo e realizar-se com a esposa. Ele não vai buscar um homem para ter relacionamentos. Essa relação é o quê? Heterossexual. Ou seja, o travesti clássico é heterossexual. E o travesti popular, aquele que a gente vê nas ruas? É alguém que modifica o próprio corpo, frequentemente bota silicone, né? Com um objetivo frequentemente sexual, muitas vezes caminhando para a prostituição. Qual é o objetivo dele? É muito frequentemente o comércio do sexo. É a convivência, né? É um indivíduo conflituoso, tanto que ele tem a identidade do próprio sexo, mas essa identidade é frágil, às vezes ele se sente do outro sexo, mas ele tem uma grande diferença do transexual. O transexual é aquele que se olha no espelho e se vê do sexo oposto. Não tem outra opção. E isso é tão forte no transexual que ele tem uma aversão ao próprio sexo biológico. Então, um homem transexual, ele, segundo... Tem um autor, um psicólogo americano que é especializado em transexuais, chamado Gerard Ramsay, que ele fala que o transexual, muito frequentemente, ele não aguenta lidar com a própria genitália. Até para pegar nela, ele precisa de uma toalha. Tanta é a dificuldade de lidar com o próprio sexo. E eles frequentemente se referem ao próprio sexo biológico assim, aquela coisa, aquele erro, aquele negócio, né, mostrando o nível de rejeição que tem com a própria biologia. E o que caracteriza o transexual, que é uma característica, segundo esse psicólogo, muito bem marcada? Eles não se realizam sexualmente com o próprio sexo. Então o transexual não utiliza, o transexual masculino, por exemplo, ele não vai utilizar o pênis para relacionamento sexual, aquilo não o realiza. Aquilo não o dá a sensação de realização. Já o travesti é o contrário. Ele utiliza e ele se sente muito bem com aquilo. É aquela confusão, inclusive, de sexo, aquela androginia que é o interessante. São coisas diferenciadas. Tá entendendo, gente? Tá claro? Oi. É. Odeia mesmo. A tal ponto, gente, que a transexualidade hoje é um diagnóstico psiquiátrico e o indivíduo que faça 2 anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico pode se candidatar à cirurgia de redesignação sexual paga pelo SUS. Hoje é considerado uma atividade curativa pelo Conselho Federal de Medicina. Ótimo, excelente. Eu ia falar isso lá na frente, mas foi ótimo você ter colocado isso. A gente usa o termo transexualismo porque esse sufixo ismo em medicina, ele diz respeito à patologia. Então, a transexualidade, no momento, é considerada um diagnóstico psiquiátrico, né, no CID-10. O homossexualismo já foi um dia, e então era chamado de homossexualismo, mas já foi retirado do Código Internacional de Doenças há muitos anos e não é considerado nem pela medicina nem pela psicologia como doença. Portanto, homossexualismo não se fala mais. É um termo incorreto. Hoje em dia só se fala homossexualidade. Tá certo?
que é a forma de ser homossexual. Assim como a heterossexualidade é a forma de ser heterossexual. Explicar de novo? Homossexualismo era o termo utilizado quando a homossexualidade era considerada doença. Depois que ela deixou de ser doença, não se fala mais homossexualismo, fala homossexualidade. Para a medicina e para a psicologia não é doença há quase 20 anos. Nunca foi, mas já foi considerado. Nós vamos chegar lá. Calma, calma, calma. Vamos para os conceitos primeiro. Então, aqui, mesma coisa para o travesti feminino, né? E o transexual? É aquilo que eu disse, olha. O transexual masculino está olhando no espelho e vendo uma mulher. Portanto, esse que tem o psiquismo de mulher e que modifica o corpo para se conformar com o seu psiquismo, ele é chamado, ele se atrai pelo seu oposto psicológico. E, consequentemente, a relação é heterossexual. Precisamos fazer uma pausa aqui para fazer uma observação importante. Há duas questões que são erros conceituais na literatura espírita que, infelizmente, ainda não foram revistos. Primeiro, o melhor livro sobre sexualidade da doutrina espírita é o livro Vida e Sexo. E o melhor capítulo sobre a homossexualidade, na minha opinião, é o capítulo 21 do livro Vida e Sexo, que se chama Homossexualidade. Mas, esse livro foi escrito na década de 70, se não me engano, no final da década de 60, e, na época, havia ainda uma diferença conceitual. Então, a primeira linha desse texto diz assim: a homossexualidade, também chamada hoje transexualidade em alguns círculos da ciência, e ainda é mantido, infelizmente. A FEB ainda não reviu isso. Então, isso promove muita confusão conceitual, porque as pessoas confundem o transexual com o homossexual. E segundo as pesquisas, o transexual, o transexual, como nós vimos, é aquele que está inadaptado, não é? Ele pode ser homossexual, heterossexual, ou bissexual, ou assexuado. Mas a maioria é heterossexual. Tá? A maioria dos transexuais se mostra heterossexual. Então, essa é uma questão que precisaria ser revista, porque na literatura espírita ela aparece frequentemente citada, e na época que Emmanuel citou estava certa mesmo, porque naquela época a transexualidade tinha esse sentido, né? E Emmanuel e André Luiz são espíritos muito cultos, que utilizavam muito da ciência da época, mas o termo modificou-se e o texto não fez adaptação. Outro termo é que os espíritos utilizam a questão da inversão. Eles chamam muito frequentemente os homossexuais de invertidos. Esse termo é o termo utilizado por Freud, né, o pai da psicanálise, que é a base da psicologia, para se referir aos homossexuais nos seus textos. E como esses espíritos eram muito cultos e utilizaram muito da psicanálise nos textos, sobretudo no Evolução em Dois Mundos, esse termo aparece frequentemente utilizado. Mas se nós pensarmos à luz da reencarnação, quem são os verdadeiros invertidos, nós vamos ver que são quem? Não. Os transexuais. Né? É o masculino que está no corpo feminino e o feminino que está no corpo masculino. Então, os invertidos mesmo, que têm configuração psicológica absoluta contrária, são os transexuais. Dentro da homossexualidade, nós vamos ter as identificações psicológicas. E aí nós vamos ver as causas da homossexualidade, que tem muitas, e a gente vai ver que tem espíritos que transmigram mesmo de um sexo para outro dentro dessa vivência, embora isso não seja obrigatório para a vivência homossexual. Mas a gente precisa fazer essa observação para, quando ler o termo, compreender o contexto em que ele foi escrito e o que ele quer significar. Tá certo? Tá. Transsexual feminino, mesma coisa. O hermafrodita é aquilo que eu falei para vocês, né? Nasce com os dois aparatos sexuais e aí vai para aquilo que é o seu aparato biológico e pode ser de qualquer natureza. Certo? Tem que identificar primeiro, tá? O que é uma coisa muito polêmica? Houve um pesquisador americano chamado John Money, que era um grande estudioso e referência da sexualidade no meio do século passado. E aconteceu de um menino ir fazer uma cirurgia no pênis, daquelas tipo fimose, alguma coisa, e na época eles utilizavam os bisturis eletrônicos, os bisturis de cauterização,
E na hora, deu um curto-circuito lá e queimou o pênis do menino todo. Queimou a genitália toda. Consequentemente, não tinha como reconstituir. O que eles fizeram? Transformaram numa genitália feminina e criaram o menino como menina. E o John Money utilizou durante muito tempo este caso como para dizer que, que o gênero não é inato, que o gênero é aprendido. Ele é incorporado da cultura, da criação, etc. Quando chegou na adolescência, esse menino descobriu a verdade, porque ele entrou num quadro de depressão e de pânico e de indefinição muito grande, né? Ele não tinha as questões masculinas, porque naturalmente tomava hormônios, né? Tinha aquela questão, mas descobriu o que aconteceu. O que aconteceu? Ele quis voltar a ser homem. Quis voltar a ter os aparatos do sexo biológico, chegou a casar, ter filhos, que não, provavelmente adotados, né? Alguma coisa assim, e depois terminou por se suicidar. Porque ele entrou num quadro depressivo muito grande, né? Conflituoso, e terminou por exterminar a própria vida. E aí esse é um símbolo de um caso que foi muito tempo propagado como sendo uma verdade, como se o gênero fosse adquirido, e que mostra que não, né? Que o sexo biológico tem uma força muito grande sobre o indivíduo. Só lembrando que Almodóvar recentemente fez o filme A Pele que Habita. Sim. E aborda essa questão que é muito interessante para estudo, para qualquer coisa. Sem dúvida. É verdade. A Pele que Habita. Estão ouvindo? Tem um caso lá da minha cidade, lá de Guarapari, uma menina, que quando a mãe dela engravidou, antes de descobrir o sexo, o pai dela desejava muito, muito ter um menino, com muito fervor, né? E isso era tão forte que acabou influindo na criação da menina. Quando ele viu, após o nascimento, né, que era de fato uma menina, ele ficou muito decepcionado. Né, e o pai da menina, né, ficou muito decepcionado e querendo muito e lamentando muito que fosse um menino, e ela acabou por crescer e se tornar homossexual. Por fidelidade ao pai, né? Isso é um dos casos que pode acontecer, né? De ser da cultura, de ser da formação e da educação. A gente observa isso mesmo. É muito interessante porque a transexualidade ela tem diferentes papéis nas diferentes culturas. Eu coloquei no livro um box só mostrando a transexualidade nas outras culturas, como que é considerado diferenciado. Então, só para dar um gostinho em vocês, na Índia, por exemplo, tem as ígeras, né, que são os indivíduos que desde o nascimento são criados para serem como mulheres. E tem uma figura sagrada diferenciada lá na comunidade hindu, porque ao mesmo tempo que são sagrados, e antes se buscava as bênçãos delas para os nenéns, para os casamentos, etc., ao mesmo tempo também se prostituem. E são indivíduos que se travestem e que se modificam completamente, né? E vivem a vida inteira como mulheres e tem um significado social muito diferente daquele que é para o nosso. Igual a elas, existem outros ao longo do mundo em várias outras comunidades, como na Albânia, por exemplo, como aqui na América do Sul, e por aí vai, né? Aqui nós precisamos entender o que seja drag queen, drag king e crossdressers. Drag queen e aqui está drag queen e aqui estão os drag kings. Esse daqui são mulheres e esse daqui é um homem, né? São personagens, gente. São pessoas que se vestem, que se travestem para um personagem, para um show, para uma atividade, né? Podem ser homossexuais ou não. Frequentemente são. Mas não é obrigatório, porque qualquer homem pode se vestir e fantasiar de mulher. E os héteros, inclusive, adoram fazer isso no carnaval, né? E botar para fora tudo que não pode na vida. E o que são os crossdressers? Os crossdressers, vocês ouviram recentemente não, já tem um tempo, falar a respeito do Laércio, o cartunista? Laércio é um crossdresser, né? O que é o crossdresser? É aquele homem que gosta de se vestir de mulher e conviver como mulher, embora e fica só nisso. É só a convivência. Não tem o desejo, não necessariamente, obrigatoriamente, o desejo homossexual. Então existem clubes de crossdressers. Homens se vestem de mulher, assumem um codinome feminino,
vão lá, convivem como mulheres, voltam para suas casas, tiram as roupas e vão viver e conviver. Numa pizzaria, Ele acabou de dar uma entrevista para a Leila em Minas Gerais. Acabou de dar uma entrevista para Marília Gabriela, né? Muito boa, inclusive, ele é muito inteligente, muito legal. E ele é um crossdresser. E uma das coisas que ela perguntou para ela foi: e aí, você continua com a sua namorada? Ele continua. E tá lá, ele de batom, brinco, roupa, né? Mini saia, inclusive. É uma outra questão, tá? Cada um desses, gente, nós poderíamos fazer um estudo à luz da reencarnação, e entram em questões psicológicas aí profundas, e merece ser feito, né? E eu não fiz ainda. Talvez faça mais para frente. Mas ainda não fiz dessas outras identidades, né? Por enquanto só da homossexualidade. Muito bem. Então Emmanuel fala no lição 21 de Vida e Sexo. O mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, ou seja, da homossexualidade, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Parece que nós não lemos o que Emmanuel escreveu. Parece que se esqueceu isso. Atenção em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais, né? Porque a gente vê muito frequentemente isso não acontecer. Vamos ver uma opinião abalizada a respeito do tema que nos ajuda a pensar. Uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer
se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Muito bem. Tive aqui uma pergunta. Oi? Mandou dormir, foi. Vocês viram que interessante a resposta dele, né? São condições da alma humana. A alma é um conceito na doutrina espírita que engloba o espírito, o perispírito e o corpo físico, não é isso? Então ele já deu uma noção de que a questão vem do espírito, né? E que se manifesta no corpo. E da alma em prova, ou em condições de prova, ou em condições de tarefa específica. E vocês observaram a sutileza de Chico utilizando por 2 vezes a sexualidade dita normal? Ele chamou a heterossexualidade de sexualidade dita normal. André Luiz usa a mesma coisa nos textos dele, em algumas citações. E por que eles falam isso, gente? Porque a homossexualidade não é normal, ela é natural. E isso às vezes dá um bolo na cabeça. Natural é aquilo que está presente na natureza. Normal é aquilo que é consagrado pela norma, pela regra. A homossexualidade, ela era normal na Grécia Antiga. Quando, aliás, nem a homossexualidade, a gente pode nem dizer que o que havia lá era homossexualidade. Porque o contexto cultural, segundo explica o Foucault, é completamente diferente do contexto de hoje. Naquela época não tinha-se nem o conceito de sexualidade. Era simplesmente uma vivência livre da expressão sexual, né? Com homens, com mulheres, naquele tempo. Mas, naquele tempo, era o normal, né? Então, há sociedades em que a homossexualidade é considerada crime e o indivíduo é condenado à pena de morte, como em algumas sociedades muçulmanas que ainda existe no Oriente Médio e na África. Até algum tempo, até a homossexualidade ser classificada como doença, em 1868, ela era considerada doença. Ela era considerada crime, né? E as pessoas eram presas. O famoso... Como é que ele chama? O famoso escritor Oscar Wilde foi um dos que foi preso por ser homossexual. Né? Foi dele, inclusive, a frase, a classificação da homossexualidade como o amor que não ousa dizer o nome. Né? Que ele é um texto muito bonito que ele escreveu na prisão, que inclusive está no livro também. E por aí vai, porque a norma ela muda de tempos em tempos. Mas aquilo que está presente na natureza é o que é natural. E a homossexualidade, ou o comportamento homossexual, ele é encontrado desde os animais e já foi classificado em todas as espécies de mamíferos em que se foi estudado até hoje. Ou seja, todas as espécies de animais apresentam comportamentos homossexuais com diferentes significados. E nos homens, a mesma coisa. Né? Daqui a pouco a gente chega nisso. Qual a razão? Segundo os pesquisadores, os biólogos, tem múltiplos significados. Eles dizem que, por exemplo, no caso da relação, no caso dos leões, por exemplo, há benefício na relação macho-macho, porque eles assim conseguem controlar, eles conseguem conduzir a prole com maior possibilidade. Então a homossexualidade se apresenta na espécie animal, desde a ausência de fêmeas, até como alguns comportamentos predominantes. Tem algumas espécies de macaco, como os macacos bonobos, por exemplo, em que 27% da população é homossexual. É um comportamento. E nesse caso, segundo os biólogos, é devido ao prazer. Está relacionado ao prazer. Sabe? Tem um estudo de uma bióloga do Nordeste que acha que a presença do comportamento homossexual nos animais é um subproduto do prazer, ou seja, da descoberta do prazer, que passa para além do instinto da reprodução, que é aquilo que garante a reprodução, e vai como um fenômeno evolutivo na descoberta do prazer.
ele era extremamente respeitado por todos, e na concepção de todos os segmentos de autoridade lá dentro, religioso, político, ele era um ser capaz de transitar nos dois mundos, masculino e feminino, e que isso para eles era visto como potência. Na Indonésia também. Quando os guerreiros saíam, né, para caçar, quem tomava conta das mulheres e das crianças que ficavam na aldeia com a gente era ele. Entendi. E ao mesmo tempo ele também fazia os artesanatos que era a função das mulheres. Ia caçar também? Quando necessário sair, ele também caçava comida É. e pescava. E aqui nas comunidades indígenas aqui, o homossexual que tinha, ele foi extremamente discriminado. Talvez pelo meio, próximo, não ir, que gerou essa discriminação. Na Indonésia há uma comunidade em que o sacerdote tem que ser um transexual ou um travesti. E que ele tem alta hierarquia dentro daquela sociedade. E é conferido por características místicas também a isso. É. O sexo é diretamente relacionado Com certo e errado. na moral e quando se amplia para a religiosidade, para a questão do mérito, desmérito, para a questão do Pecado. pecado, não pecado, para É. a questão dessas questões. A gente tem que quebrar muito esses paradigmas. E é muito interessante observar porque o discurso ao longo do tempo, Foucault mostra isso, né, no seu estudo amplo da sexualidade ao longo do tempo, ele mostra que esses discursos de normalidade, anormalidade, doença ou não, eles são construções dos métodos de dominação. Eles não são construções das evidências. Eles são construções daquilo que a cada época foi utilizado como certo e errado para o domínio de um poder. Então a igreja, desde sempre, considerou toda a prática sexual não reprodutiva como sendo algo pecaminoso. Né? Tanto que não se pode usar os preservativos, tanto que na antiguidade se dizia que devia se relacionar para ter filhos, e talvez por isso os antigos tinham tantos filhos, né? E as práticas não reprodutivas, elas eram classificadas. Então a criminalização da homossexualidade, ela vem no bojo de um discurso religioso, secular, que classificava tudo aquilo que não era reprodutivo como anormal. Né? E, sobretudo, como inferior, né, numa sociedade patriarcal, que aquilo que deixa de ser masculino é inferiorizado, né? E aí ela foi crime durante muito tempo. E ela foi transformada em doença por um médico, ela foi classificada como doença em dois textos, um chamado As Sensações Sexuais Contrárias, do alemão Otto, ele era neurologista e psiquiatra, e depois também como patologia por um médico neurologista e psiquiatra austríaco de Viena, Kraft-Ebing. E eles dois classificaram, porque eles acharam por bem classificar, e aquilo pegou. E dali para frente, a homossexualidade foi classificada e tratada como doença. Condição da alma. Não é. É verdade. Embora em alguns casos possa ser opção, sim. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas na grande maioria não. É condição mesmo e é condição da alma reencarnada. Né? No caso dessas meninas que eu citei no começo, que o comportamento é homossexual, aquilo é opção. Né? Não é uma imposição da identidade que se apresenta, então para se realizar tem que buscar aquilo. Aquilo é uma escolha, né? Que pode ser vivida. O que não significa que que não entra nas classificações de certo e errado. Né? É só uma questão de opção. Pode ser vivida equilibradamente, pode ser vivida com desequilíbrio na vida do indivíduo. Bom, 4h20, eu vou entrar agora no outro tema de pesquisa que é mais interessante, mais longo,
Então, vamos fazer o intervalo, né? Que ele pediu para a gente parar às 4h20. Só um minutinho antes de vocês saírem.